nós vamos falar hoje aqui, eu vou falar com vocês sobre a evolução do ambiente corporativo, desde o que a gente chama dos cubículos ao conforto, e a gente vai falar desse momento que a gente está vivendo agora, falando sobre o bem-estar no ambiente de trabalho. Bom, meu nome é Pierina, eu sou arquiteta, eu fundei a LPA com a minha sócia Isabela Leonetti há 22 anos, então é um escritório aí com alma feminina, a gente trabalha primordialmente no mercado corporativo e varejo, a gente tem essa especialização, e além disso eu também exerço o cargo de diretora de comunicação na Asbeia, auxiliando a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. A LP+A é um escritório que está há 22 anos no mercado, a gente já atendeu mais de 200 clientes, com mais de 400 projetos executados, somos uma empresa GPTW e a gente tem arquitetos certificados Fitwel, que estão muito ligados aí ao bem-estar, que é o nosso assunto de hoje. O propósito do nosso escritório é criar acolhimento e incentivar as conexões e proporcionar bem-estar através do design. Esse é o propósito da LP+A. E agora eu vou começar a contar para vocês um pouquinho da história do ambiente corporativo, né? O escritório ele existe desde sempre, né? Na Idade Média ele funcionava nos monastérios, os monges que trabalhavam, depois com a Renascença isso saiu da esfera religiosa e passou para as artes, para outras áreas, mas o escritório passou a existir propriamente como a gente conhece mais hoje a partir da Revolução Industrial. Então foi no início do século XX, um engenheiro chamado Frederick Taylor, ele trouxe todo o processo de produção industrial para o escritório. Então, o ambiente do escritório, ele passou a ser organizado como um processo de fábrica. Você pode ver aqui, então, salões grandes com mesas, né, no meio, a gente tinha os gerentes sempre em volta e geralmente até um mezanino onde a gestão mais alta ficava olhando, né? O foco máximo era na produção dos funcionários, existia uma padronização nas atividades e a hierarquia era muito evidente. Aqui eu trouxe para vocês verem esse prédio, é o Fisher Building, né, que está em Detroit, foi feito em 1928. Ele é um edifício Art Deco e, de novo, uma foto, né, não tem muitos registros de fotos dessa época, mas para a gente ter um pouquinho de visualização de como é que eram os escritórios nessa época. Depois a gente passa para 1950, que foi quando teve um novo salto, né, que a gente teve um grupo alemão que começou a desenvolver o que se chama de Bürolandschaft, que é o landscape, né? É o escritório aberto. E a gente passa a ter áreas abertas, a parte de ventilação natural e iluminação ficam mais evidentes, né? O bem-estar no ambiente de trabalho, né? Surgem primeiras iniciativas para reduzir as diferenças hierárquicas, e as mesas começam a ter um design diferenciado também. A gente começa a entrar mais com cores, né? O ambiente de trabalho já muda de visual. A arquitetura, em termos de arquitetura, nessa época a gente tem aqui o edifício Altino Arantes, aqui em São Paulo, que foi concluído em 1947. Trouxe aqui umas plantinhas para a gente ver que essa consultoria alemã que chama Quick Borner Team fez naquela época, né, para organizar o ambiente de trabalho. Então a gente vê que já existe todo um pensamento de fluxo, de como é que os departamentos poderiam estar organizados e tudo. O que acontece é que, apesar dessa integração toda, os espaços eram muito divididos com plantas e existia muitas queixas relativas justamente à acústica, a falta de privacidade, tudo isso nessa época. Em 1960, na verdade no final da década de 60, a gente tem a criação aí do Action Office, que foi idealizado pelo
Propster, que era o CEO da Herman Miller na época, e ele cria o sistema de biombos, que o que permitiu esse sistema de biombos? Você ocupar muito mais o espaço, e esse espaço de biombos é quando a gente começa a ter os primeiros ambientes privativos para as pessoas que já não eram de tão alta hierarquia dentro das empresas. Esse sistema ele tem até hoje, a gente vê no sistema de mobiliário de escritório, então você vai passando toda a infraestrutura dentro dos biombos, eles são autoportantes, e esse sistema tinha, as mesas, as superfícies eram fixadas nos biombos, ou seja, a estrutura toda é através dos biombos. A verdade é que isso aqui foi uma revolução no mercado de design corporativo e foi muito utilizado por bastante tempo. Ainda assim, a gente tem as mesas, né, ainda autoportantes e tudo. E dessa época a gente tem aqui o Tour Montparnasse, que é um edifício lá em Paris, que representa a arquitetura corporativa dessa época. 1980 é uma década onde a gente tem a tecnologia realmente entrando no ambiente de trabalho. Então, os computadores passam a ser utilizados e isso muda de novo um pouco aí a ocupação do espaço. As estações de trabalho, elas precisam abarcar todo esse equipamento que antes não existia. Então, a gente passa a ter estações aqui mais profundas para poder colocar a profundidade do computador e tudo. E essa década, como reflete na moda, em tudo, foi a década do exagero, né? Do New Wave, tudo colorido. Então, a gente vê escritórios assim, já com bastante cores, mais personalidade, começa a introduzir um pouquinho de branding dentro dos escritórios, ou seja, de trazer essa personalidade da empresa para o ambiente de trabalho, porque antes era tudo muito padronizado, tudo muito igual. Então é nessa década que a gente começa a ver um pouco mais essa personalização aí do ambiente de trabalho. E em 1990, a gente já tem esse projeto super famoso, que é uma agência de publicidade lá em Nova York, que chama Chiat Days, com o piso todo em resina, super colorido. Em contraponto, a gente continua utilizando aqui ainda os painéis para fazer os layouts de escritório e tudo. Já estamos falando aqui de uma introdução de hot desking, que é o compartilhamento das estações de trabalho. A gente estava começando a usar aqui a internet e já tinha esse conceito começando a ser utilizado nessa época. Aqui é mais uma foto aí da Chiat Day. A gente tem aqui, eu estou trazendo sempre uma referência de arquitetura, então Petronas Twin Towers, em Kuala Lumpur, lá na Malásia, também de arquitetura. Então a gente vê que é interessante ver como o layout, ele vai acompanhando as mudanças da sociedade, dos comportamentos, né? Ele reflete tudo isso dentro do ambiente de trabalho. Nos anos 2000, cada vez mais cresce a demanda por espaços de trabalho flexíveis, né? ênfase na sustentabilidade e responsabilidade, a gente começa a ter tecnologia sem fio, e começam a aparecer os trabalhos, os espaços de coworking e escritórios compartilhados também. A gente começa a ter outros tipos de revestimentos, né? Então surgem os vinílicos para usar nos pisos, né? Foi bem no começo aí dos anos 2000 que a gente começou a usar isso, o forro todo modular. Então a gente começa a ter novas tecnologias embarcadas aí para a construção dos espaços corporativos. Esse aqui foi o primeiro escritório do Google fora dos Estados Unidos, então é de 2001, é em Tóquio, foi o primeiro deles lá. E aqui a gente tem o famoso, essa torre famosa aqui lá em Londres, né, que é o Gherkin, que está lá, que é também dessa época. Em 2010, aí a gente já está com o boom da tecnologia, né? Então, a gente tem até um pouco essa coisa do escritório playground, né? Onde, na verdade, os escritórios passaram a ter mesa de ping-pong, mesa de pebolim, área para dormir, tudo para atrair as pessoas para trabalhar realmente e para ficarem lá, né? Quer dizer, é uma maneira de manter as pessoas dentro do escritório, né? Eu tive a oportunidade
oportunidade, inclusive, de visitar o Google em Nova York. Impressionante, eles estão em 3 prédios lá dentro, e você tem todos os tipos de restaurantes que você imaginar lá dentro, você pode até levar os seus amigos para almoçar. Quer dizer, de uma maneira assim, a empresa quer que você não saia de lá. Então, todo esse design foi usado também, tanto como, vamos dizer, fica bonito, é jovem, mas é uma maneira de atrair, de manter as pessoas dentro da empresa também, né? E nessa época também, justamente nessa época, começa bastante forte a tendência do coworking. Então, o WeWork está surgindo mais ou menos aí em 2010. Tá? Então, começa a ter uma outra maneira de se ver o ambiente de trabalho, né? A tecnologia, ela vai te liberando, ela vai permitindo que a gente trabalhe de maneiras diferentes. Então, quando a gente analisa essa evolução, a gente antes ficava preso numa mesa, numa linha de produção. Hoje, já em 2010, e nós vamos chegar nos dias de hoje, a gente trabalha de qualquer lugar, de onde a gente quiser, né? Então, isso aqui já estava acontecendo, e os coworkings já eram um reflexo disso. E a gente vê como os ambientes já são completamente diferentes, né? Como tem muito mais acabamentos, muito mais personalização, são ambientes que realmente chamam as pessoas para estarem usando, né? Esses aqui são projetos do escritório, essa é a SAMAP, que fica ali em Pinheiros, então a gente tem muitas áreas diferenciadas, áreas para colaboração, áreas para trabalhos em equipe e tal. Essa é a Print, também fica em Pinheiros, então essas reuniõezinhas informais, lockers, né? A gente tem outras áreas diferentes. E em termos de arquitetura, eu trouxe aqui o The Shard, que é esse prédio super alto também, lá em Londres, que é de 2012. Aí a gente chega na década, em 2020, e de um dia para o outro foi todo mundo para casa, teve todo mundo que se adaptar ao home office instantaneamente, né? Então, a gente sabe que acelerou aí um processo quase uma década do que a gente estava imaginando em termos de trabalho, né? Então, o trabalho remoto, que antes era uma alternativa, ela passa a ser a forma de trabalhar. Durante 2 anos, praticamente, a gente trabalhou 100% remoto e a gente aprendeu que é possível trabalhar de forma remota. Só que o home office tem duas faces, né? Tem a face das pessoas que se adaptaram super a trabalhar de forma remota, mas a gente tem a face da pessoa que trabalhou em home office assim também, né? Cuidando do filho, cozinhando, limpando a casa. Então, assim, quando a gente vai analisar o que foi esse período, ele tem visões bastante diferentes do que foi o home office, depende de como cada um estava estruturado dentro de casa. E quando a gente voltou da pandemia, os escritórios ficaram assim, vazios, né? Esse é o grande desafio hoje, como vai ser esse trabalho do futuro e trazer essas pessoas para o ambiente do escritório. E hoje o que a gente fala? A gente diz que o escritório ele virou um hub, né? Ele é um ponto de encontro. Você pode estar trabalhando na sua casa, viajando, num café, em qualquer lugar você está trabalhando. Então, qual é a função do escritório hoje, né? Qual que é o maior desafio, né? Qual é a maior prioridade para o escritório hoje, né? Esse aqui é um case super legal que a gente fez, que foi o Nubank. Nós redesenhamos os 3 prédios deles para o uso pós-pandemia, né, para poder receber esses times pós-pandemia. Então, já ninguém mais tem mesa fixa, a gente tem muitos espaços colaborativos, salas que abrem, que fecham com cortinas, os móveis passam a ter, principalmente televisões e tudo com rodinha para você poder fazer configurações diferentes. Então, tem que ser tudo muito flexível, né? Mas ainda assim eu trago aqui para vocês, olha que interessante, uma empresa de advocacia. E o que a gente está vendo aqui? É aquele sistema de painéis que foi criado lá em 1960, mas ele funciona até hoje. Então, assim, dependendo do perfil do cliente, a gente tem que sugerir o que vai realmente atender aquele projeto, né? E aí vem a pergunta que é: qual é a maior prioridade hoje para o ambiente de trabalho, né?
é o bem-estar. As pessoas, com a pandemia, mudaram muito a sua prioridade em pensar. Inclusive, no Estadão, agora, esse final de semana, saiu uma matéria falando que até 2010, assim, o que definia as pessoas era o seu trabalho, né? O seu trabalho era a sua personalidade, o que você era. E hoje as pessoas estão buscando bem-estar, qualidade de vida. Então, o trabalho, ele entra já como um ponto secundário na vida das pessoas, e o trabalho tem que estar alinhado com essa qualidade de vida que as pessoas estão procurando. E aí, o que acontece? A gente acha que as empresas, elas não estão tão ligadas, né, ou antenadas nessa tendência. Mas eu tive agora lá na SXSW e tive acesso a essa pesquisa que é de 2022, 2023, onde a gente vê que, na verdade, as empresas estão sim alinhadas com isso. Então, a gente tem aqui como prioridade, 63% das empresas dizem que após a pandemia, o bem-estar se tornou um ponto bastante importante dentro da estratégia deles, sendo que 87% das empresas têm iniciativas ligadas ao bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho. Então, 87% têm iniciativas, mas 83% já têm, dentro da estratégia da empresa, estratégias de bem-estar, ou seja, são ações ligadas ao bem-estar das pessoas dentro das empresas, né? 41% isso aí já está integrado, e o investimento em bem-estar aumentou em 43%, né? Sendo que apenas 3% das empresas diminuíram o investimento em bem-estar. Então, a gente nota que é uma tendência, as empresas estão realmente antenadas com essa questão do bem-estar. Né? E aqui é a pesquisa com as empresas, são as prioridades para as empresas nos próximos 5 anos. 38% estão falando aqui do bem-estar dos funcionários. Né? Então, é algo que está diretamente relacionado à atividade do arquiteto, né? Porque a arquitetura está muito relacionada ao bem-estar no ambiente de trabalho. E como é que a gente pode medir o bem-estar no ambiente de trabalho? A gente pode medir isso em 5 áreas, né? Na área física, emocional, financeira, social e a vida dentro do trabalho, né? Isso tudo é dessa pesquisa da AONS, Global Wellbeing. Então, se vocês acessarem, vocês vão conseguir ver a pesquisa inteira. E aí aqui eu trouxe para vocês, para a gente ver como dentro de cada um deles, a gente tem a arquitetura de maneira assim, bem importante, contribuindo para esse bem-estar no ambiente do trabalho. Então, quando a gente fala de físico, né, aqui a gente tem 30% a parte de ergonomia. Ergonomia hoje é um conceito muito mais amplo. Eu sei que teve uma palestra de ergonomia, mas ela não se limita à cadeira, à mesa, né? Ergonomia hoje é um conceito muito mais amplo, e a arquitetura, toda a acústica, a iluminação, o controle de temperatura, ventilação, tudo isso é ergonomia no ambiente de trabalho, e tudo isso está dentro do projeto de arquitetura, né? Quando a gente fala do bem-estar emocional, e a gente vê aqui, né, as atitudes e reações do dia a dia. Então, estresse, ansiedade, depressão, né, isso também, o ambiente influencia totalmente, né? A gente sabe que você fornecer um espaço que tenha cores adequadas, que seja agradável, com plantas, com biofilia, com conforto acústico, tudo isso vai ajudar a melhorar esses sintomas. Quando a gente fala de ter sessões para aprendizado virtual, webinars, tudo isso, sem a infraestrutura e o lugar correto, você também não consegue fazer, né, ter essas atividades no ambiente de trabalho. Então, eu sempre falo que o ambiente é subjetivo, mas ele suporta todos os comportamentos e todas as atividades que a gente idealiza que aconteçam numa empresa. Então, a arquitetura, ela permeia tudo isso. Espaços
de silêncio dentro do escritório, né? Hoje a gente fala muito também do conceito de design inclusivo. Quando a gente fala de design inclusivo, a gente está falando de neurodiversidade, não só de pessoas com deficiências, né? Mas a gente tem neurodivergentes, tem pessoas que conseguem se concentrar melhor, pessoas que têm maior dificuldade, e o espaço de trabalho tem que ter um menu de ambientes que possa atender a todas essas necessidades. Então, tudo isso está dentro do projeto de arquitetura. Quando a gente vai para a área social, bom, eu pulei a financeira porque realmente aí já fala de benefícios financeiros, salários, bônus, tudo isso que não está dentro da área que a arquitetura consegue abarcar. Mas aqui a parte de trabalho flexível, né? Então, você tem uma semana mais curta, o virtual, o híbrido. O nosso papel como arquitetos é ajudar a empresa a definir essas estratégias de ocupação. Então, hoje em dia, a gente não faz mais layout sabendo headcount, o número de pessoas. A gente faz o layout em cima da atividade que vai ser desenvolvida naquele espaço. Então, que tipo de atividades que vão fazer? O que você precisa? E aí a gente começa a fazer uma proporção de quanto de pessoas, mais ou menos, junto com o RH, vão estar utilizando aquele espaço para poder definir, inclusive, a área, né, que a empresa precisa. Então, é um conhecimento muito mais amplo do que só estabelecer quantas estações de trabalho são para a gente saber qual é o tamanho da empresa. Então, o papel do arquiteto dentro dessa estratégia é muito importante, né? E também de ter realmente essas áreas para fazer trabalhos em grupo, em time, né? Hoje em dia, tudo tem que ser flexível, como eu falei, né? O quanto mais flexível a gente conseguir projetar os ambientes, vai ser melhor para o nosso cliente, porque hoje você pode ter, sei lá, 60% do escritório e amanhã você vai ter 80%. Então, você precisa ter áreas flexíveis que possam englobar todas essas pessoas. E aí eu fiquei super feliz até, porque é muito difícil medir o benefício do nosso trabalho, né? O que significa o trabalho, né? O que é o bem-estar e quanto isso repercute, realmente reflete aí no desempenho das empresas, né? E eu me deparei aqui com uma pesquisa, né, que mostra, então a ciência mostra que o bem-estar influencia sim na performance e, consequentemente, impacta no resultado das empresas. Então, esse grupo de pesquisa aqui de Oxford, né, o Wellbeing Research Center, fizeram a maior pesquisa que já foi feita dessa área. Existe um site americano que chama Indeed, que é uma plataforma de RH, de recrutamento, onde você pode fazer uma avaliação da sua empresa, né? Você entra, eles já têm lá um scorecard para você fazer. Então, eles pegaram 1.636 empresas cotadas em bolsa e relacionaram a pontuação dessas empresas com relação às avaliações que foram feitas pelos colaboradores das empresas. Então, cruzando esses dados, o que eles chegaram eu vou mostrar para vocês qual que é o resultado. Eles provam que os funcionários podem realmente ser o maior ativo de uma empresa, né? Nas categorias que abrangem avaliações, lucros e até mesmo desempenho das ações, todos os principais indicadores de desempenho foram positivamente correlacionados com os níveis de bem-estar no trabalho, né? Então, a gente vê que as métricas de desempenho aumentam à medida que as pontuações de bem-estar no trabalho aumentam. Ou seja, as empresas que foram melhor avaliadas em bem-estar são as que têm melhor desempenho também em relação à performance econômica. Aqui eles fizeram um gráfico onde a gente vê o valor, né, a avaliação da companhia em relação à sua avaliação de bem-estar. E como a gente vê, conforme vai subindo a avaliação do bem-estar, como vai subindo também a avaliação da companhia. Aqui são os lucros versus o bem-estar, né? Então, a mesma coisa, conforme a gente vai tendo uma avaliação melhor, é onde as empresas são as empresas mais lucrativas, né?
E esse gráfico aqui é super interessante, porque aqui a gente tem em verde as 100 melhores da Nasdaq, aqui em lilás Dow Jones, Standard & Poor's em laranja e as 100 melhores avaliadas em bem-estar. Então, eu achei isso aqui muito legal para os arquitetos, para a gente ver como algo tão subjetivo está conseguindo ser traduzido aí para o mercado, que realmente tem valor o trabalho que a gente faz. Só que a gente ainda encontra uma barreira aí na alta gestão, que é o efeito da fofura, né? Que falam que as pessoas, né, o mercado de trabalho hoje está muito exigente, quer muitas exigências, as pessoas querem áreas, né, desde a sala da mamãe, a sala da massagem, todas essas áreas que hoje em dia dentro do projeto corporativo a gente tem, mas realmente, pelas pesquisas, a gente vê que isso tem um efeito muito positivo para as pessoas. E as pessoas felizes, elas produzem mais e entregam mais, e isso reflete realmente no resultado da empresa. Então, a gente viu que 87% dos executivos e gestores concordam que melhorar o bem-estar no trabalho confere uma vantagem competitiva, porém, 19% ainda afirmam que isso está realmente na prioridade deles, né? Então, apesar da gente ver que as empresas estão, né, investindo bastante nisso, eu acho que isso é um ganho, né? É uma conquista grande do conjunto, né, de pessoas dentro da empresa, porque às vezes na parte da alta gestão ainda existe um certo receio em abarcar tudo isso. Então, a gente chega à conclusão que as empresas que se concentram no bem-estar e tratam os colaboradores com dignidade e respeito, elas vão ser recompensadas pelo mercado, né? Isso é evidente. Esse aqui é o professor que conduziu essa pesquisa, ele chama Jean-Emmanuel Deneve, esse aqui é uma fala dele, né? Então, saber que sua empresa se preocupa com você, ter amigos no trabalho, ter um sentimento de pertencimento, tudo isso importa. A pandemia deu-nos espaço para pensar sobre a forma como trabalhamos e focar no que realmente importa para nós. As empresas precisam ser mais criativas quando se trata de descobrir o que os funcionários desejam. Eles não podem mais simplesmente assinar um contra-cheque. Então, assim, e como é que você descobre isso? É só perguntando. Então, assim, a única maneira de você saber o que é que o teu público dentro da empresa quer é perguntando para as pessoas, ouvindo, né? E você precisa estar aberto a ouvir, né, as críticas para poder melhorar e fornecer um ambiente melhor ainda. Então, a gente chega aí à conclusão que cuidar do bem-estar das pessoas é a coisa certa a fazer. E era isso. Obrigada.